Corinthians! Oi, oi, torcida corintiana! Você está ouvindo o podcast do Card Corintiano pelo YouTube, pelo Spotify e pelo TikTok. Siga-nos em todas estas plataformas, como também no Instagram, onde você encontra os cards dos ídolos que ajudaram a construir a história gloriosa do Esporte Clube Corinthians Paulista. O torcedor corintiano foi dormir ontem com a notícia de que Tite estaria voltando ao comando do Timão. Alguns jornalistas, inclusive, cravaram que na manhã desta terça-feira, o treinador gaúcho, campeão da Libertadores e do Mundial pelo Corinthians, firmaria o acordo após uma reunião com a cúpula alvinegra. Já era esperado até que ele comandasse o seu primeiro treino à frente da equipe profissional em seu retorno ao clube após 9 anos. Seria a máxima: o bom filho a casa torna. Muitos, que a princípio torciam o nariz pelas recusas anteriores de Tite aos convites para voltar ao Timão, já haviam se conformado. Assumiam inclusive que Adenor retornaria e até entendiam que ele era o nome ideal para dar um jeito neste time cheio de problemas defensivos, de marcação, de intensidade e por aí vai. Mas ao raiar do dia, a notícia que pulsou aos olhos da Fiel foi outra. Tite havia dado um passo atrás e encerrado as tratativas, alegando motivos de ordem emocional, mais precisamente uma crise de ansiedade que assustou sua família durante a noite. Em um comunicado feito pelas redes sociais de seu filho, Matheus Bach, Tite afirmou que está dando uma pausa na carreira para cuidar de sua saúde física e emocional. Jogou assim um balde de água fria em quem já havia perdoado o ex-técnico da seleção brasileira. Um dilema moral tomou conta dos fiéis torcedores. Sentir raiva por mais uma vez ser preterido, como aconteceu em 2023, quando Tite disse que não treinaria mais nenhum clube naquele ano e acabou fechando com o Flamengo? Ou sentir empatia? Afinal, os transtornos de ansiedade, assim como os transtornos do humor, são considerados por especialistas um dos grandes males do século XXI. E para jogar luz neste debate e embasar a conversa, trago aqui Samir, ou Andrade, para falar um pouco sobre esse assunto tão polêmico. Solta a voz, Samir! Salve, salve Guilherme do Prado, salve ouvintes do Card Corintiano, bom dia, boa tarde, boa noite, cá estou eu, tô rindo ironicamente, de raiva mesmo, pra gente falar desse assunto chato, decepcionante, frustrante, que foi essa negociação mais uma vez com o Adenor, vulgo Tite. Muitos corintianos criaram uma expectativa gigante do retorno do técnico mais vitorioso dos últimos anos, né, para que ele comandasse mais uma vez o Alvinegro do Parque, o maior de todos. E surgiu, né, hoje pela manhã, quando era esperada, né, a assinatura de contrato, né, o sim, o tão sonhado sim do torcedor corintiano. Adenor surge, né, com a notícia, né, e pede para que seu filho transmita, né, numa nota oficial de que ele não está bem, que ele vai fazer uma pausa na carreira para cuidar da saúde, sim, da saúde. Ele alega ter tido uns gatilhos, né, sim, teve alguns sintomas, né, uma sensação ruim, né, muito provavelmente hoje ele já deve ter feito exame, né. Nessa hora que o ouvinte vai estar ouvindo esse podcast, ele já deve ter passado por uma bateria de exames para saber o que está acontecendo, né? Que ele estava muito bem ontem, ele iniciou a conversação com o Esporte Clube Corinthians Paulista
e dava a entender que dessa vez teríamos um final feliz. Mas mais uma vez batemos com a cara na porta, tivemos mais uma rejeição do seu Adenor e voltamos a estacar zero. Espero que agora, neste momento também, quando todos os ouvintes do Card Corintiano estiverem ouvindo esse podcast, a diretoria já tenha conseguido o substituto, né? Já tenha conseguido um técnico para estar treinando o Corinthians pelo menos até o final dessa temporada. Mas enfim, o que eu quero falar com o torcedor corintiano, né? Eu escutei muita coisa, muita resenha, muita gente chateada, muita gente triste, né? Muita gente revoltada, indignada, né? E alguns falando até que é frescura esse negócio de gatilho, né? Que é mais uma desculpa. Bom, eu finalizo a minha parte da resenha dizendo para vocês o seguinte: eu faço terapia há mais de 10 anos, há mais de 14 anos, para ser mais exato. E não é fácil lidar com seus fantasmas, com seus problemas, né? Não é fácil lidar com ansiedade. Talvez ele realmente teve uma ansiedade de reviver tudo aquilo que ele viveu com a torcida corintiana. Por que não? O Tite, Samir. Sim, o Tite. Essa idade que o Tite está agora, nesse momento, é uma idade muito frágil, sabe? Tudo tem uma proporção muito grande. E eu falo isso com muita propriedade para vocês porque eu vivi os últimos dias do lado da minha mãe, sabe? Foram mais de 30 dias de internação, aonde eu acompanhei de perto todo um sofrimento. Minha mãe era uma guerreira. Eu nunca vi minha mãe chorar. E agora, com 88 para 90 anos, qualquer coisa fazia minha mãe chorar. Qualquer gatilho fazia minha mãe chorar. Minha mãe sempre foi muito forte. Então, assim, eu entendo a tristeza do torcedor, eu entendo a frustração e estou torcendo, é lógico, por que não, para que o Tite se recupere prontamente, aí, o mais rápido possível, né, que ele consiga aí cuidar da sua saúde mental, física, né, para que ele esteja aí, não sei se ele pensa em trabalhar ainda como técnico, mas que ele volte pelo menos a ter a vida dele com muita dignidade, né, que ele possa cuidar dele mesmo. Agora é um momento de cuidar de si, né, dinheiro eu acho que ele já tem bastante, não vai fazer falta para ele agora. Então, assim, eu torço para que seja isso e que ele se cuide. Agora, tem o outro lado da moeda também, que eu também entendo o torcedor. Se amanhã ou depois o Tite, depois de uns 2-3 meses, assinar com outro clube, também tem que gerar um gatilho no torcedor corintiano. O torcedor corintiano parar de ser besta e ficar se humilhando. Garanto que muitos enviaram mensagens nas redes sociais dele, do filho dele. O torcedor parar de ser besta, tonto, de correr atrás de quem não quer mais viver, não quer mais vestir o manto sagrado, que é todo o direito dele também. A gente tem que pensar que talvez o Tite, nesse suposto gatilho, deve ter pensado: poxa vida, eu já não tenho mais a saúde de outrora, eu já não tenho mais vigor físico de antigamente, eu tenho medo de repente eu voltar para o Esporte Clube Corinthians Paulista e essa minha volta eu não der o resultado que o torcedor está esperando, eu não atender a expectativa desse torcedor, e aí eu vou estragar uma história. Como assim eu vou estragar uma história? Porque a última impressão é a que fica, afinal. E eu tô falando eu, Samir ou Andrade, embora eu fique magoado com algumas atitudes do Tite,
Mas eu, como torcedor corintiano, eu tenho que separar as coisas. Eu tenho sim essa memória afetiva do Tite e eu vou sempre recordar do Tite campeão pelo Corinthians. Então, se ele fez isso, se ele tomou essa atitude pensando e preservando a minha memória afetiva, ele tirou 10 comigo. Mas se ele daqui 2-3 meses assinar com outro clube, ele vai virar persona não grata para mim. Bom, esse é o meu comentário, é a minha análise, é o que eu penso a respeito da situação. Espero que o torcedor corintiano avalie e reavalie, né, essa situação. E antes de mais nada, antes de eu encerrar, termino logo por aqui dizendo: toda e qualquer situação psíquica, emocional, não é frescura. Se você tem um parente, se você tem um conhecido que está vivendo uma situação dessa, preocupe-se, oriente, acompanhe, leve para um profissional. A sua atitude de respeitar esse momento pode prolongar a vida dele. Vai, Corinthians! Você ouviu Samir ou Andrade, comentarista do Card Corintiano. E você, está pé da vida com Tite? Acha que essa crise de ansiedade é só mais uma desculpa de Adenor para não fechar com o Timão? Ou você acredita nele? Você já passou por alguma experiência relacionada à saúde mental? Escreve aí nos comentários. Quem sabe a gente não faz um episódio lendo e comentando a sua opinião. E aí, fiel, gostou desse episódio? Então, não se esquece de se inscrever no Card Corintiano no YouTube, curtir a gente no Spotify e nos seguir no TikTok e no Instagram. Aqui a gente vive e respira Corinthians. Um grande abraço a todos vocês e vai, Corinthians!